Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. E dessa feita nós vamos estar estudando a lição de número 3, justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Olha o nosso textual. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:20. Verdade prática. A justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. Então nós vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico base, que está em Romanos 4, versículos de 17 a 22. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito por pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Então, com base nesse texto bíblico, nós vamos falar nesta pré-aula sobre a justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Objetivo geral: explicar que somos justificados diante de Deus somente pela fé e não pelas obras da carne. Então, esta lição nós vamos estar tratando justamente sobre este assunto aí, a justificação pela fé. Mas antes de falar sobre justificação pela fé, deixa primeiro nós falarmos sobre o significado. O que significa isso? Justificação. Justificação é o ato, ou o efeito, ou a ação de justificar. Aí você vai dizer, fiquei do mesmo tamanho, não me acrescentou em nada. Ok. Justificar é provar a inocência. Já deu uma diferença, não deu? Então, justificação é o ato ou efeito de justificar. Justificar é provar a inocência. Justificar também é tornar justo. Mas também tem o significado de reabilitar. E reabilitar é restituir ao estado original. Olha o grande significado da justificação. Então, justificar também eu posso considerar que é cancelar uma dívida. Tornar justo, provar a inocência e cancelar uma dívida. Então, ser justificado é ter uma dívida completamente liquidada. Ser justificado é ter uma dívida completamente cancelada. Ser justificado é declarar justo. Acompanha comigo, olha, Romanos, capítulo de número 3, o que Paulo disse acerca de ser justificado pela fé. Versículo 23, olha o que ele diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dante cometido sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, olha aqui, meu querido, só o Senhor Jesus, ele é capaz de tornar alguém justo. Só Jesus é capaz de reabilitar, voltar nas condições originais.
Só Jesus é capaz de cancelar uma dívida. Só Jesus é capaz e tem poder, graça para isso e propriedade para isso, para declarar o homem justo. Então é justamente isso que nós vamos estar tratando nesta epístola de Paulo aos aos Romanos. Paulo nem escreveu aos Hebreus, nem é dito que ele escreveu, mas Romanos sim, Romanos ele escreveu. Ele fala aqui sobre a justificação. Então ele começa no primeiro tópico falando sobre a justificação manifestada, o culpado que é inocente. Em Romanos 3, versículo 21, ele diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus para o testemunho da lei e dos profetas. Paulo, na verdade, ele está falando aqui como Deus se revelou para alcançar tanto judeus quanto gentios. Na aula passada, nós falávamos sobre a universalidade da salvação. Todos precisam da salvação. E aqui, nessa justificação manifestada, Paulo está falando como Deus ele se manifestou, ele se revelou para alcançar tanto judeus quanto gentios. E quando ele usa este termo aqui, mas agora manifestou sem a lei a justiça de Deus, ele está dizendo que ele agora tornou claro, ele tornou visível, ele tornou conhecido aquilo que era desconhecido. Então manifestar é isso, é tornar conhecido aquilo que não era conhecido, aquilo que era desconhecido. Então ele manifestou sem a lei a justiça divina. Então Paulo está mostrando a forma como Deus se manifestou, como ele tornou visível, como ele tornou conhecido para poder justificar tanto judeus quanto gentios. Porque o homem, sendo culpado, ele é também declarado inocente pelo juiz que é Deus. E só Deus ele pode declarar o homem inocente através da obra que Jesus veio realizar, através do ato vicário expiatório de Jesus e através da fé que nós temos nele e neste ato vicário expiatório, nós somos justificados. E isso pode ser tanto judeu quanto grego, porque a justificação é para todos aqueles que creem em Jesus. Nós que no segundo tópico aqui fala que éramos prisioneiros, hoje nós somos libertados. E um escravo, naquela época, ele podia ser resgatado mediante o pagamento de um preço, mediante o pagamento de um valor. Então, um prisioneiro poderia ser libertado, um escravo poderia ser libertado se alguém pagasse um resgate por ele, pagasse um determinado valor para que ele pudesse ser libertado. O que Jesus veio fazer é justamente isso que Paulo mostra para nós aqui. Jesus veio pagar este preço. Jesus veio pagar este resgate. Jesus veio justificar. Ele veio cancelar a dívida do devedor. Ele veio cancelar a dívida do escravo, do prisioneiro, do servo. Nós que tínhamos uma dívida enorme, não tínhamos como pagar, então Jesus veio nos justificar, ele veio cancelar a dívida, ele veio anular a dívida. Olha o que Pedro disse quando ele escreveu a sua primeira carta, no capítulo de número 1 e no versículo de número 18, o preço que este Jesus pagou pelo resgate da alma do homem. Olha que coisa linda! Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas olha aqui, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então Jesus, ele pagou o preço do resgate, ele pagou o valor que o resgate exigia para que eu, escravo, para que eu, que era condenado, pudesse ser liberto, para que a minha dívida pudesse ser paga. Então, eu falei na aula passada, parece-me que foi na pré-aula passada, que eu falei que o salmista disse que se nós fôssemos pagar
o preço da nossa redenção, os nossos recursos se esgotariam antes, porque o preço da nossa redenção, o preço da nossa alma é caríssimo. Não tem ouro e não tem prata. Por isso que só com o sangue imaculado de Jesus é que o homem pode ser liberto, é que o prisioneiro pode ser libertado. E Jesus, ele veio resgatar a humanidade dessa escravidão. Ele veio declarar o homem numa condição de justo, de livre, de inocente, de inculpável, através da justificação. E isso nós não alcançamos, como disse Paulo, através das obras da lei, ou das nossas práticas, do nosso bom comportamento, da nossa conduta. Não. Nós só alcançamos isso através da fé em Jesus. Então, justificação é pela fé em Jesus, sem as obras da lei. No ponto 3 do tópico 1, o inocente é culpado. Muito bem. Jesus aqui ele foi a nossa propiciação. Ou seja, ele foi um meio pelo qual as pessoas recebem o perdão dos seus pecados. Propiciar é tornar favorável. Então o sacrifício de Jesus tornou o homem favorável diante de Deus. Tornou o homem aceito diante de Deus. Lá no antigo pacto, quando se fazia sacrifício, porque a lei exigia que quando cometesse um pecado, um sacrifício deveria ser feito. Um animal deveria morrer, um inocente morrer no lugar do culpado, do pecador. Então o homem, para ter a sua culpa expiada, o que ele fazia? Ele pegava um animal inocente e sacrificava este animal para que houvesse ali a expiação dos seus pecados. Isso é tornar favorável. Ele fazia propiciação pelos seus pecados através do sacrifício de um animal. Então ele se tornava justo. Ele se declarava justo através do sacrifício deste animal. Agora veja que todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para um único sacrifício que haveria de ser feito pelo resgate de toda a humanidade, pela propiciação do pecado de toda a humanidade. Um único sacrifício haveria de ser feito para inocentar aquele que era culpado. E a Bíblia diz que teria que ser um sacrifício de alguém inocente, de alguém inculpável, de alguém sem mancha, sem mácula, de alguém que não tivesse cometido nenhum tipo de delito, nenhum tipo de erro. E o único que não cometeu erro, não cometeu pecado, não cometeu delito, era inocente, era Jesus. E Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi aquele que morreu no lugar do culpado, para que ele pudesse receber através de si a culpa de todo pecador. Então Jesus tomou sobre si o pecado de toda a humanidade. E ele levou sobre si, levou no madeiro. Ele foi feito maldito por minha causa ou por sua causa? Sim, Jesus, a Bíblia diz que as pessoas o injuriavam. E ele sofreu calado, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, porque o culpado era eu, mas ele tomou a minha culpa e me tornou inocente. Ele tornou o seu sacrifício uma propiciação para os nossos pecados. O inocente, Jesus, tornou-se culpado, para que o culpado, Reinaldo, tornasse inocente. Então isto é a propiciação dos nossos pecados. O inocente que é culpado e o culpado que se torna inocente pelo sacrifício pelo sacrifício do inocente no lugar do culpado. Então ele tomou as nossas dores sobre si. Jesus tornou o seu sacrifício uma propiciação para os nossos pecados. Nós louvamos a Deus por isso, porque se não fosse Jesus, o homem não tinha como justificar-se perante Deus. E sendo, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aqui, no ponto de número 2, tópico 2, a justificação contestada. Olha o que Paulo diz. A justificação se opõe à salvação meritória. Paulo desejava que o seu ensino não fosse mal interpretado. Então, recorrendo
ao método da diátribe, se adiantando em responder às contestações dos seus interlocutores, que os seus interlocutores poderiam fazer. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Romanos 3, 27. A lei dizia, faça, e o judeu devoto estava convicto de que Deus o justificaria pelo que fazia. No entanto, a graça que Paulo ensinava dizia, não faça, mas aceite o que Jesus já fez. Olha que coisa linda. Não faça, mas aceite o que Jesus já fez. Agora, se a gente for analisar aqui o texto, era muito difícil para um judeu bem ortodoxo, um judeu guardador da lei, um judeu observador da lei, aceitar o ato de justificação da fé somente pela fé. Então seria muito difícil para um judeu entender ou aceitar o ato da justificação somente pela fé. Então Paulo já está dizendo aqui que o homem ele é justificado pela fé sem as obras da lei. Não precisa cumprir a lei, até porque ninguém cumpriu a lei. Nem um judeu, nem um gentio, nenhum deles cumpriram a lei, com exceção de Jesus. Então o homem não pode ser justificado pelas obras da lei. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É o que Paulo está dizendo para nós aqui. Agora olha aqui, justificação se opõe ao orgulho nacionalista. Aí Paulo pergunta, é porventura Deus só dos judeus? E não também dos gentios? Aí Paulo responde, certamente dos gentios também, porque Deus, querido, algumas pessoas costumam dizer aí, né, principalmente no nosso torrão aqui, dizem que Deus é brasileiro. Mas Deus, ele não tem nacionalidade. Deus não tem nacionalidade, de forma alguma. Então Paulo, ele contesta aqui, na verdade, a exclusividade dos judeus. Claro que os judeus era a nação eleita, né? Era o povo escolhido por Deus, escolhido entre as nações, era propriedade peculiar, sim, mas não quer dizer que Deus seja somente dos judeus. Exclusividade, de forma alguma, isso é um orgulho nacionalista. Então não é só eles que podem ser justificados e os outros não. Não, de forma alguma, não nos podemos cair aqui neste contexto e dizer que Deus pertence somente à cristandade evangélica. Não, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam, mas João 1,12 diz que todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não existe exclusividade. Não existe uma denominação que possa dizer que a salvação é exclusiva deles, de forma alguma. A justificação é pela fé em Jesus. Não tem placa denominacional que possa justificar alguém. Então não fique apegado na placa denominacional. Fique apegado na pessoa bendita de Jesus. Ele é que pode justificar a sua dívida. Ele é que pode cancelar a sua dívida. Ele que pode dar direito de entrar nas mansões celestiais pelas portas. Então, exclusividade? Não, de forma alguma. Deus não pertence a esta denominação, ou aquela denominação, ou aquela outra denominação. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no unigênito de Deus. Então nós não podemos cair no erro de achar que Deus é nossa propriedade peculiar, de forma alguma. Nós somos propriedade dele, ele não nossa. Não existe esse tipo de exclusividade. A justificação é para todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. E a justificação pela fé não torna a lei desprezível. Paulo, de forma alguma, ele despreza a lei, até porque ele viveu muito tempo tentando cumprir, obedecer a lei. Foi um judeu criado, orientado ali sobre a direção de um grande doutor da época chamado Gamaliel. Então Paulo não está desprezando a lei, dizendo que a justificação é pela fé. Até porque a lei, a Bíblia diz que serviu de aio, serviu de ponte, de pedagogo, surgiu de
condutora até chegarmos a Cristo. Através da lei, nós chegamos a Cristo. A lei apontava e a lei chegou em Cristo. Então ela conduz o homem até Cristo. É um meio, uma ponte que nos conduz até Cristo. E como eu disse há alguns minutos atrás, ninguém foi capaz de cumprir a lei. Por isso a justificação não é pelas obras da lei. Então vou dizer de novo, nem gentio, que foi o povo mais antigo da terra, nem os judeus tiveram condições de cumprir a lei. Mas aquele que nasceu na plenitude dos tempos, nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei, aquele chamado Jesus, Emanuel, Deus conosco, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu porque nós não tínhamos condições. Então Jesus, ele fez aquilo que nós não tínhamos condições de fazer. Então ele cumpriu tudo o que precisava ser feito. Então por isso que nós estamos dizendo, como disse aqui Paulo, a graça diz assim: aceite o que Jesus já fez. Então Jesus já cumpriu, então nós aceitamos o que Jesus já fez. Nós aceitamos o seu sacrifício e vivemos agora pela fé em Cristo Jesus. Chegando aqui no tópico de número 3, Paulo ele vai falar sobre a justificação exemplificada. E ele usa a figura de Abraão, o pai da fé, ou o pai na fé. E ele faz um contraste entre a justificação pela fé e a justificação pelas obras. Ele diz que o que justificou Abraão não foi o que ele fez, Abraão, mas o que Deus fez por ele. Agora veja se isso não parece muito bem com a gente também. Somos aceitos por Deus não pelo que fazemos, mas pelo que Deus fez por nós. Nós somos aceitos por Deus pelo que Jesus fez por nós. E olha, a Bíblia diz em Hebreus 4:15, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos um que em tudo foi tentado, mas sem pecado ele venceu. Então Jesus cumpriu a lei, fez tudo o que nós precisamos para adquirir essa tão preciosa justificação. Então nós somos aceitos por Deus hoje, não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Ele, através de Jesus, fez por nós. Então a justificação pela fé, ela não precisa vir acompanhada das obras da lei e de nenhum tipo de obra que o homem possa fazer. Agora, as obras são consequências, ou as boas obras são consequências de alguém que é justificado pela fé em Jesus Cristo. E olha aqui, Abraão, diz aqui no ponto 2 da nossa lição, Abraão, promessa e justificação. Abraão foi justificado porque ele creu. Ele acreditou, não foi justificado pelo que ele fez, mas pelo que Deus fez a ele. E olha, Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão. A fé de Abraão, na obediência de Deus e nas promessas de Deus, foi imputado a Abraão como justiça. Então a fé do obediente Abraão nas ricas promessas de Deus fez com que Abraão tivesse imputado por justiça essa sua fé em Deus. E nós também. Então se as bênçãos prometidas a Abraão dependessem do cumprimento de alguma formalidade, dependesse do cumprimento de alguma lei, então essas promessas não teriam sido cumpridas, porque o homem é incapaz de cumprir a lei, é incapaz. Mas Abraão creu, e nós cremos também. Nós cremos na promessa da vinda de Jesus, e isso é imputado por justiça em nossa vida, porque acreditamos nele, acreditamos na sua palavra, acreditamos na sua promessa, porque nós somos justificados pela fé. E olha aqui, findando aqui a nossa lição, Abraão, ressurreição e justificação. E como eu disse, Abraão creu. E nós cremos também. Ele é o pai da fé, nós cremos também. Abraão creu em Deus. E quando Abraão creu em Deus, e quando nós cremos em Deus, nós cremos que Deus torna aquilo que é impossível, Deus torna possível. Ele faz com que aquelas coisas que o homem sequer consegue imaginar,
possa se concretizar, porque a fé, ela não é baseada naquilo que é lógico, naquilo que é aparente, naquilo que se move ou naquilo que se pode ver. A fé, ela é baseada no ilógico, naquilo que foge ao nosso raciocínio, à nossa percepção, à nossa capacidade de assimilar. A fé era baseada em coisas impossíveis. Então Abraão creu, nós cremos também. E a nossa crença, a nossa fé em Deus, torna possível aquilo que aparentemente é impossível. Abraão creu que mesmo com 100 anos, ele poderia ser capaz de ser pai de uma grande nação. Ele creu que Sara, com os seus mais de 90 anos, poderia gerar filho. Então Abraão, mesmo avançado em idade, ele creu pela fé em Deus. E nós cremos também. Cremos na morte, cremos na ressurreição de Jesus. E a nossa fé, a nossa crença na morte, na ressurreição, é a garantia do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos justificados pela fé. E voltando lá no princípio, justificação é o ato ou efeito de justificar. Justificar é provar a inocência. O sacrifício de Jesus provou a sua inocência. O sacrifício de Jesus tornou você justo. Isto é, justificar. O sacrifício de Jesus cancelou a sua dívida. Isto é, justificar. O sacrifício de Jesus restituiu o ser humano ao seu estado original. Isto é, reabilitar. Isto é, justificar. Então, eu e você, nós somos justificados em Cristo Jesus. Temos a nossa dívida cancelada e Deus nos tornou justo. Ele declarou o ser humano justo. Então, a justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu amigo, meu prezado professor, aluno da Escola Bíblica Dominical. Na nossa pré-aula, vamos falar sobre os benefícios da justificação. Você que já é justificado, existem benefícios para a sua vida, para a minha vida. Isto na próxima pré-aula. Eu espero você. Fique com Deus e até lá. Tenha uma boa aula com os seus alunos, tá bem? Um abraço.